Obrigado, irmão. Boa noite, galera. Tá fraco. De novo. Boa noite, galera. Agora sim, gostei de ver. Dizer que a gente está muito feliz aí, nosso primeiro culto da Safe aqui no novo espaço, certo? E não somente isso, mas a gente está muito feliz também de receber a galera da Batista Vista Alegre. Então aí hoje, ó, uma salva de palmas aí para eles. Dizer em nome da Juve Safe, da Batista do Cambuí aqui, que a gente está muito feliz de receber vocês aqui nessa noite e voltem mais vezes, tá bom? Quem sabe iremos lá de novo. A gente foi em 2000 e não vou lembrar em que ano que foi, mas faz muito tempo. Mas enfim, vamos manter os laços aí com certeza e muito feliz aí com a participação e presença de vocês aqui nessa noite. Seguinte, galera, a leitura que o Ericão fez para nós, ela foi um pouco extensa. Espero que todos vocês tenham prestado bastante atenção no texto, porque a leitura bíblica é a parte mais importante da mensagem, tá? Então, assim, espero que vocês tenham prestado bastante atenção. E a gente está muito chique aqui na Safe, porque a gente vai começar hoje uma série de mensagens. Olha que chique, hein? A gente está com série de mensagens aqui no culto da Safe. O nome da série vai ser Feitos para Mais. Cadê? Esse nome bonito aí, Feitos para Mais. Essa é uma série que a gente vai dividir ela em 3 episódios, que a gente vai responder aí perguntas do tipo: quais são os propósitos para os quais Deus nos criou? Deus nos criou para mais, meus irmãos. Deus nos fez para mais. Será que Deus nos criou somente para a gente nascer, estudar, passar no vestibular de medicina? Será? Enfim, construir uma família, ter filhos e depois morrer? Será que é esse o propósito da vida? Será que é isso somente? Então a gente vai estudar um pouquinho sobre essa questão de que Deus nos fez para mais, tá? Quais são os propósitos que Deus nos criou. E a gente vai dividir em 3 episódios, a gente vai se basear naquilo que a gente conhece como a metanarrativa cristã. Vocês conhecem bem: criação, criação, queda, redenção e consumação. Então o primeiro episódio hoje é sobre a criação, criados para mais. Próximo vai ser sobre a queda e a redenção, redimidos para mais, e por fim, a consumação, que a gente vai ver aí sobre o final de todas as coisas. Então você é o nosso convidado para estar aqui esses próximos 3 cultos da Safe, que vai ser muito top, fechou? Pegaram a propaganda aí, o merchan, tá bom? Então, quero ver todos vocês aí presentes nas próximas mensagens, fechou? E para a gente entender esse texto nosso aqui dessa noite, é muito importante a gente entender a estrutura do livro de Gênesis, tá? Eu vou ensinar para vocês uma palavrinha em hebraico hoje aqui à noite. Olha que chique, hein? Vocês vão poder chegar em casa hoje falando: ó, tô fluente no hebraico, tô voando, tô bem demais. Vai estar projetado aí também, o Matheus vai colocar para a gente. A palavra é Toledot. Repete comigo aí: Toledot. Toledot. E o que significa essa palavra? Ela está projetada ali no hebraico, tá? A transliteração dela, a tradução dela para o português é justamente Gênese, geração, genealogia, origens, tá? E é muito importante a gente saber disso no livro de Gênesis, porque o livro de Gênesis, galera, nada mais é do que uma coletânea de 10 toledotes, tá? Ele começa o prólogo do livro, tem a primeira parte que a gente tem o prólogo, que é o capítulo 1, e a partir do versículo 5 aqui do capítulo 2, que foi o que a gente leu, já começa então esse primeiro toledote, que é ali, o toledote, ou seja, a geração dos céus e da terra. Isso aqui é só para vocês entenderem como a Bíblia, ela não é um livro... Cara, quando a gente para estudar a Bíblia, a gente vê a profundidade do quanto Deus inspirou os autores bíblicos para fazer realmente uma coisa tão perfeita, é algo extraordinário. Então, para vocês pegarem aí, esse texto que a gente leu é justamente o primeiro toledote, a primeira origem. Depois tem a origem de Adão, de Noé, de Sem, Cã e Jafé, de Sem, Terá, Ismael, Isaac, Esaú e por último de Jacó. As 5 primeiras toledotes, elas dizem respeito àquilo que a gente conhece como a história primeva, ou seja, a gênese de todas as coisas. Então aquelas primeiras histórias bíblicas que vocês conhecem, tal, aquelas primeiras de todas, elas estão contidas nos primeiros 5 toledotes, tá bom? Enfim, a criação do homem, Caim, Adão, Noé, enfim, Arca de Noé, dilúvio, tudo isso está nessa história primeva. E os 5 últimos ali, que é do Terá, que é o pai ali de Abraão, até Jacó, é a
aquilo que a gente conhece como a gênese da nação de Israel. Então, Deus escolheu um povo para si, tá? A nação de Israel, que através dela, Deus traria redenção ao homem, tá? Então, essa é a estrutura do livro de Gênesis. É muito legal a gente pegar isso. E o porquê de eu ter falado isso é porque justamente o nosso texto de hoje é o primeiro Toledote, galera. A primeira genealogia da Bíblia, primeiro Gênesis da Bíblia. Então, a criação dos céus e da terra. E o primeiro verso que a gente leu, ele fala, pela primeira vez, Deus, ele começa a se revelar para o homem com o seu nome pessoal. Aquele tetragrama sagrado que vocês já ouviram, muito provavelmente, sabe? Yahweh. Aqui é a primeira vez na Bíblia que aparece Deus se revelando com esse nome pessoal. Vocês lembram da sarça ardente? Quando apareceu ali para Moisés, perguntou qual que é o nome? E aí Deus falou, Yahweh, eu sou o que sou. Então lá no capítulo 1 de Gênesis, se vocês verem, Deus ele se revela como Elohim. Elohim é uma palavra meio que genérica para Deus, tá? Então, Deus é o Deus criador no primeiro capítulo da Bíblia. Mas aqui no capítulo 2, ele se revela como Deus pessoal, Yahweh. E a primeira lição para a gente já tomar, Deus, ele quer ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Deus é um Deus pessoal, galera, que quer ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Deus, ele não é uma energia cósmica, não é um ser apático, não é alguém que está distante da gente, mas ele é um Deus que está perto de cada um de nós. É um Deus pessoal, que se revela a mim e a você pelo seu próprio nome, e isso mostra que ele quer ter um relacionamento com cada um de nós. Por isso que a gente está aqui nessa noite, galera, para conhecer esse Deus, para honrar esse Deus, e para adorarmos esse Deus, beleza? Então, ficou claro essa questão de que aqui é a primeira vez em toda a Bíblia que aparece Deus se revelando como Yahweh. E pegando toda essa leitura que o Ericão fez para a gente, com esse tema principal nosso dessa noite, que é criados para mais, eu quero dividir esse texto em 3 partes, tá bom? Que a gente vai entender então um pouquinho mais sobre por que Deus nos criou. Criados para quê? Qual é o sentido da vida? Por que estamos aqui? Espero que isso possa ajudar você também aqui nessa noite a entender um pouquinho melhor. Vai estar projetado aí, Matheusão vai colocar para a gente. Então, o primeiro de tudo, criados para trabalhar com Deus. A gente pode ver aí no versículo 5, vamos ler junto aí, ó. Não havia nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Prestem atenção, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Então a gente tem 2 coisas importantes aqui, pessoal, que primeiro, Deus ainda não havia feito chover, beleza? E a segunda coisa bem importante é que ele ainda não tinha colocado aquele que viria cultivar a terra. Então, Deus mandaria a chuva e o homem cultivaria a terra. Isso é muito importante, porque a gente tem que lembrar, galera, que nós fomos chamados por Deus para trabalharmos com Ele. Talvez você tenha uma depressãozinha no domingo à noite, quando toca aquela música do Fantástico, tá ligado do que eu estou falando? Aí você pensa, nossa, meu Deus, vou ter que trabalhar amanhã, tá acabando o final de semana. Por quê? Nós temos uma ideia errada de que o trabalho é uma punição de Deus para nós por conta da queda. Talvez a gente pense isso, mas eu estou aqui para dizer que isso é balela, isso aí não é bíblico, porque Deus nos criou para o trabalho antes mesmo da queda. Então aqui a gente vê claramente que Deus nos chamou para o trabalho, para nós cultivarmos a terra. Então Deus nos chamou para trabalhar. E o mais importante, trabalhar com Ele. Por que eu estou enfatizando isso? Porque a gente tem 2 tipos de pessoas. Aquele tipo de pessoa, em primeiro lugar, que pensa, já que Deus é quem manda a chuva, o que eu vou fazer? Eu vou botar meu pezinho aqui na cadeira, cruzar o meu bracinho e viver a filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu, certo? Espera Deus mandar a chuva e a pessoa não faz nada, enfim, não trabalha, não faz nada. Isso é uma ideia errada. Mas por outro lado também, galera, uma outra ideia errada, são aquele tipo de pessoa que mete a cara no trabalho como se tudo dependesse dela.
sabe? Aquela pessoa workaholic mesmo, que realmente pensa que tudo depende dela, não, eu vou fazer porque depende de mim. Então assim, Deus ele nos chama para evitarmos esses dois extremos, tá bom? Você conhece o seu perfil, você sabe se de repente você é mais de boa, se você é mais workaholic, então que essa lição valha para cada um de nós, que a gente se lembre que é trabalhar com Deus. Deus nos chamou para sermos parceiros dele, e devemos evitar então esses dois extremos. Se Deus não mandar a chuva, de nada vai adiantar, que a gente possa se lembrar disso. Deus é quem manda a chuva, tudo depende dele, e a nós nos cabe realmente aí o trabalho de cultivar o solo. E vamos trazer para a nossa realidade aqui hoje então, certo? Século 21, tudo que a gente tem vivido. Eu quero que você pense que isso vale, meu querido, para todas as áreas da sua vida. Isso de trabalhar com Deus vale para o seu casamento, para você que é casado, vale para o seu trabalho, vale para os seus estudos, para a sua carreira. Deus nos chama para trabalhar com Ele. Vamos ser bastante prático aqui então, eu trouxe alguns exemplos. Você que é profissional de alguma área da saúde, ou arquitetas, aí temos muitas arquitetas na igreja, né? Arquitetas muito boas, enfim. Pensa na sua área de trabalho, naquilo que você faz, no que você trabalha. Lembre-se que você não deve exercer o seu trabalho pensando que tudo depende 100% de você. Deus te colocou lá, foi Ele quem abriu as portas ali para você, e Ele quer que você realmente trabalhe com Ele onde quer que você esteja. E aqui uma coisa muito importante, galera, porque a gente pensa que a gente vai servir a Deus só se a gente for um pastor, se a gente servir na igreja. Galera, muito pelo contrário. Lembre-se que Deus nos chama para trabalharmos com Ele, lá no seu consultório, lá no seu escritório, onde Deus te colocar, Deus Ele quer que você trabalhe com Ele para abençoar a vida de outras pessoas. Então lembre-se, onde que você estiver, que realmente foi Deus quem te colocou lá. Ou você que estuda, você que de repente está para prestar o vestibular, certo? Ou para prestar um concurso público, quem seja, você que de repente está estudando, você não vai alcançar os seus objetivos somente pela sua própria força, não vai. Você que é marido, você que é esposa, você não vai sustentar a sua casa somente pela força do seu trabalho, pelo suor do seu trabalho. Tudo depende obviamente de você, mas depende também de Deus. E é muito bonito porque Deus, Ele não precisa de nós, galera. Parou para pensar nisso? O Deus criador de todo o universo. Vocês viram aí que o homem foi para a lua, certo? Olha que loucura, o homem foi para a lua. E várias fotos bonitas aí, o Pedrão pegou algumas delas para colocar nos slides aí. O Deus que criou galáxias, que criou tudo que existe, não precisa da gente. Mas vocês pegaram que nesse primeiro ponto, Ele nos chama para sermos parceiros dEle, aqui neste mundo? Galera, isso é um privilégio. Deus não precisa da gente, mas Ele nos chama para trabalharmos com Ele aqui neste mundo. Versículo 15, vamos ler junto aí, ó. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. O jardim, quem deu foi Deus, mas quem cultiva e guarda é o homem. Então, lembrar sempre desse paralelo, que Deus, Ele simplesmente não é um Deus que nos criou e nos largou à própria sorte, galera. Não é um Deus que deu pontapé inicial. Muita gente pensa nisso, né? Que Deus, Ele criou, deu pontapé e deixa o barco rolar aí, seja o que Deus quiser. Não, mas Deus, Ele nos criou com um belo propósito, um belíssimo propósito, que é o propósito de sermos parceiros dEle aqui neste mundo. A nossa vida ela só vai valer a pena se nós vivermos para honra e glória desse Deus. E que isso possa ser verdade na minha e na sua vida. Deus não precisa de nós, mas ainda assim Ele nos concede o privilégio de sermos parceiros dEle aqui neste mundo. Amém? Pegaram então a primeira verdade? Fomos criados então para trabalhar com Deus. E o texto segue então, galera. Segunda verdade, fomos criados para intimidade com Deus. Versículo 7 diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente.
Eu quero chamar a sua atenção para duas expressões aqui que estão nesse versículo que a gente leu. A primeira expressão é a expressão formou. O Senhor fez o quê? Formou o homem. E aqui eu quero que vocês peguem um detalhe muito sensacional aqui do texto. Todo o restante da criação, Deus ele criou pelo mandato da sua palavra. Vocês já leram no capítulo 1, Deus falou, haja luz, e o que aconteceu? Houve luz. Então Deus falou, haja luz, houve luz. Separa o firmamento aí do mar, e assim aconteceu. Então todas as coisas Deus criou pelo mandato da sua palavra. Mas comigo e com você, meu querido irmão, Deus ele nos formou, ou seja, ele se envolveu nessa criação. Em outras palavras, falando um português bem claro, Deus ele botou a mão na massa. Realmente ele formou o homem do pó da terra. Olha que bonito, a coroa da criação do poderoso Deus, somos eu e você. Então assim, Deus ele se envolveu nesse processo de formação do homem. E essa palavra formação, ela envolve toque, envolve modelação, envolve intimidade. Fomos criados para sermos íntimos de Deus. E Deus não somente nos formou, mas outra coisa muito interessante daqui da leitura que a gente fez, é que Deus soprou nas narinas o fôlego da vida. Ou seja, Deus ele soprou, como se fosse um beijo mesmo, tá galera? Uma coisa belíssima, realmente quando a gente vê, é algo que remete a muita intimidade nesse processo de criação de Deus, de cada um de nós, de mim e de você. Até porque, venhamos e convenhamos, você não vai baforar na cara de qualquer pessoa, né? Quem é casado aí sabe, quando acorda de manhã, vira ali pro lado, dá aquela baforada gostosa na pessoa do lado, coisa boa, né? Eu dou as baforadas na cara da pessoa que eu sou íntimo, na Emily, na Laurinha também, coitada, hoje ela dormiu com a gente na cama lá, primeira coisa do lado ali, já toma uma baforada na cara da princesa. Mas enfim, a gente vai realmente chegar perto nesse ponto, naquelas pessoas que nós somos íntimos. E aqui, esse processo de Deus de soprar em cada um de nós o fôlego da vida, é algo que remete a muita intimidade. Deus quer um relacionamento íntimo com cada um de nós, galera. Se isso aqui não mexe com o seu coração, eu não sei o que mais pode mexer. O poderoso Deus, o Criador de todas as coisas, que não precisa de nós, como a gente já viu, Ele quer ser íntimo de mim e de você. Essa é a maior de todas as verdades, uma belíssima verdade. Deus, Ele quer um relacionamento íntimo com cada um de nós. Vamos ler de novo aí o versículo 16 e 17, que também fala um pouquinho sobre a questão da intimidade. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Galera, aqui é importante, porque Deus, Ele decidiu estabelecer como critério para essa intimidade com cada um de nós, a obediência. Pega essa palavra, obediência. Então o critério para essa intimidade entre nós e Deus, Deus decidiu que seria a obediência. Visto que Deus criou o homem livre, para que essa relação de intimidade, ela seja legítima, ela precisa acontecer no contexto da liberdade. O homem precisa voluntariamente escolher se relacionar com Deus, tá? Isso eu estou falando, obviamente, antes da queda. Então, aquela pergunta que sempre se levanta, a gente teve uma programação com os adolescentes aí que foi muito bacana, eles são bons de pergunta, tá? Vocês sabem aí, a galera da Vista Alegre deve saber que os adolescentes são muito bons de pergunta. Junior então, né, Ericão? Mais ainda, né, Débora? Os caras são bons de pergunta. A gente fez uma programação aqui que a gente fez um bate-papo de perguntas e respostas. E a pergunta que sempre vem, enfim, seja de quem for, talvez seja a pergunta de alguém aqui nessa noite também, é aquela pergunta-chave: se Deus sabia que o homem ia pecar, por que Ele colocou a árvore no jardim? Certo? Galera, sendo bem simples e objetivo, na árvore está a liberdade do homem.
É na árvore que o homem pode escolher ser íntimo e obediente a Deus. Nessa árvore estava então a liberdade desse primeiro homem. Para que uma relação de intimidade possa acontecer verdadeiramente, ela tem que acontecer no contexto da liberdade. E ali com Adão e Eva foi assim. O primeiro casal, realmente eles tinham toda essa liberdade ali diante de Deus, e eles poderiam escolher obedecer ou não. E olha que interessante, que enquanto Adão obedeceu, isso é muito bonito. Adão não obedeceu por conta dos benefícios que ele poderia ganhar de Deus, e nem por conta do medo, mas ele obedeceu porque ele sabia que Deus era melhor do que qualquer coisa que Deus poderia dar para ele. Deus era melhor do que Eva. Mulher é uma coisa muito boa, né? Quem é casado aí sabe, realmente mulher é uma bênção. Mas Adão sabia que Deus era melhor do que Eva, Deus era melhor do que o jardim. Ou seja, Deus, Ele é melhor do que qualquer coisa que nós possamos ter na nossa vida. Nós nunca seremos íntimos de Deus verdadeiramente, enquanto não entendermos de que Deus é melhor do que as bênçãos dEle. E aqui eu estou tocando num ponto fundamental para nós, jovens, adolescentes, adultos, enfim, porque muitas vezes nós queremos ter um relacionamento com Deus por conta das bênçãos que Ele nos dá, certo? Ó Deus, estou vindo aqui para a igreja, arruma uma varoa aí para mim, quero casar. A gente quer as bênçãos de Deus, mas não, galera, Deus, Ele não quer que a gente tenha um relacionamento com Ele por causa das bênçãos que Ele pode nos dar, mas porque Ele quer verdadeiramente um relacionamento de intimidade comigo e com você. E o nosso coração só vai encontrar o real sentido para a nossa vida quando nós nos encontrarmos verdadeiramente com esse Deus. Deus é melhor do que dinheiro, Deus é melhor do que sexo, Deus é melhor do que sucesso, Deus é melhor do que fama, do que poder, do que tudo que você puder sonhar, conquistar ou almejar na sua vida. Deus é maior, Deus é melhor. Por isso, que a gente possa lembrar disso na nossa vida, que devemos viver uma vida de intimidade com o próprio Deus, que Ele é melhor do que qualquer coisa que nós venhamos a ter aqui na nossa vida. E quando a gente entende isso, galera, de que Deus é melhor do que qualquer coisa, a obediência, ela não é mais um fardo, mas é um privilégio. Quando a gente entende o Deus maravilhoso que a gente serve, a gente não vai servir Ele por medo, por, sei lá, por qualquer outro tipo de coisa, mas a gente vai servir Ele porque Ele é totalmente digno do nosso louvor e da nossa adoração. Amém? Então lembre-se, Deus é melhor do que qualquer coisa que você possa sonhar em ter na sua vida. Aquele vestibular do sonho que você tanto sonha, Deus é maior. Maior do que sua carreira, do que o seu cônjuge, do que seus relacionamentos, do que tudo. E Ele nos chamou para um relacionamento de intimidade. Para a gente fechar esse segundo ponto, Deus nos chama para uma relação de intimidade com Ele. Uma pergunta do fundo do coração, vocês pararam para pensar nisso já? Deus nos chama para um relacionamento de intimidade com Ele. Pense na pessoa que você é mais íntimo da sua vida, você que é casado. Estou olhando para o André e para a Manu aqui, eles são íntimos com certeza, só pelo jeito que a Manu olha para o André, ele já sabe se ela está brava, se está feliz, né? Tenho certeza, com a Emily é assim, só de olhar. E Deus nos chama para esse tipo de relacionamento com Ele, um Deus pessoal, um Deus que nos ama e um Deus que quer fazer parte da sua vida, meu querido irmão. Não deixe Deus fora da sua vida, chame Ele para fazer parte do seu dia a dia, em todos os momentos do seu viver. Amém? Então, primeiro ponto que a gente viu, recapitulando, criados para trabalhar com Deus. Segundo, criados para intimidade com Deus. E o terceiro e último, galera, para a gente chegar no final, criados para uma existência compartilhada. Chamo sua atenção para o versículo 18, diz o seguinte: o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então, como vocês sabem, aqui Deus ele cria o quê? A família. Deus botou Adão para dormir ali, né? Não sabemos como, foi, né? Obviamente, mas botou ali o Adão para dormir, e a partir da costela de Adão ele fez a mulher. Aqui, obviamente, como vocês sabem, a aplicação imediata é o casamento, show. Mas aqui não é somente o casamento, tá?
gostaria que vocês pensassem nisso nessa noite. Não é somente o casamento, mas sim uma vida compartilhada. Devemos compartilhar a nossa vida com as pessoas à nossa volta. Irmãos e irmãs com os quais nós podemos compartilhar a jornada. Sabe aquele papo de que, eu sou a igreja? Já ouviram isso? Eu não preciso dos outros. Galera, balela. Deus nos criou para relacionamentos. Por isso que é fundamentalmente importante, pessoal, fazermos questão de nos reunirmos aqui como igreja, de estarmos em comunhão com os nossos irmãos, de termos grupo de discipulado, de termos grupo de amizade aqui dentro da igreja. Tudo isso faz parte do plano de Deus para mim e para você. Deus nos chamou para uma existência compartilhada. A receita de Deus para mim e para você neste mundo é uma existência compartilhada, são relacionamentos. Não é bom que o homem esteja só. Eu sei que você pode pensar na sua própria realidade, mas eu também já vou dar o meu exemplo. É aqui no contexto da família da fé, da igreja, que nós encontramos muitas vezes o apoio que nós precisamos na caminhada. Muitas vezes você passou com certeza por momentos difíceis na sua vida. Talvez perdeu algum ente querido, talvez, enfim, não recebeu aquela notícia que você esperava, uma negativa, e é no contexto aqui da família da fé, da igreja, dos irmãos, que a gente encontra realmente essa família para a gente contar. É bonito o contexto da igreja, pessoas tão imperfeitas e falhas quanto a gente, mas que a gente pode contar umas com as outras, e foi para isso que Deus nos criou. Deus não te criou, meu querido irmão, para você viver isolado ou sozinho, tá? Lembra disso, Deus não te criou para uma vida isolacionista ou sozinha, mas te criou para relacionamentos. E aqui eu reforço isso, principalmente para a nossa turma aí, século 21, cada vez mais a gente tem se afastado aí da comunhão com os irmãos, tem vivido uma vida isolada de repente, não partilha a nossa vida, que isso sirva de encorajamento, tá? Para cada um de nós, a começar por mim. Deus nos chama para uma existência compartilhada, devemos compartilhar a nossa vida com os nossos irmãos, e aqui é compartilhar as alegrias e também as tristezas, enfim, realmente compartilhar por completo. Não é bom que o homem esteja só, e isso se torna muito bonito no contexto da igreja. Nós nada mais somos do que uma família da fé, pessoas imperfeitas e falhas, mas que todos aqui caminhamos com o mesmo objetivo. Nesse mundo caído, um dia nos encontraremos com o nosso Pai Celestial, e estaremos com Ele por toda a eternidade. Então que a gente se lembre disso, Deus nos criou para relacionamentos e para uma existência compartilhada. Amém, galera? Então, 3 verdades maravilhosas, ficou claro aí para todo mundo? Show? 3 verdades maravilhosas que a gente viu então. Primeira delas, Deus nos criou para trabalhar com Ele, Deus nos criou para intimidade com Ele, e Deus nos criou para relacionamentos. Então que essas verdades, elas se façam verdadeiras na sua vida. Como eu falo, de nada vai adiantar você ter me escutado hoje aqui, se isso não fizer diferença na sua segunda-feira, na sua terça-feira, no seu trabalho, no seu esporte que você joga, na sua escola, na sua faculdade, seja lá onde for. E para a gente fechar, vocês sabem o que eu acho mais bonito de todo esse texto? É um texto maravilhoso, né? Talvez você começou a ler, nossa, que texto grande, nada a ver, mas vocês viram quantas verdades maravilhosas a gente aprendeu? Os Toledotes, o Yahweh, enfim, existência compartilhada, trabalhar com Deus. Mas o mais bonito de todo esse texto é que todo esse texto, ele aponta para Jesus Cristo. Sabe como? Você pode me perguntar, mas como? Queridos, a gente viu que a obediência é o canal de Deus para a nossa intimidade com Ele. Só que tem um problema, eu e você nunca seremos capazes de sermos 100% íntimos de Deus, porque nós somos o quê? Pecadores, nós somos desobedientes, nós nunca conseguiremos obedecer por completo a lei de Deus. Então com isso, essa intimidade com Deus, ela fica totalmente comprometida. E agora, como que faz? Nós nunca conseguiremos ser íntimos de Deus.
Mas é aí que veio até nós um homem que foi totalmente obediente, cumpriu toda a lei, sem pecado, e que voluntariamente escolheu morrer por mim e por você. Esse homem perfeito, Jesus Cristo, veio até nós sem pecado, obedeceu ao Pai em tudo, para cumprir aquilo que eu e você jamais seríamos capazes de cumprir. E graças aos méritos de Jesus, que foi totalmente obediente, a nossa intimidade com Deus, ela pode ser restabelecida. Graças a Jesus, o Cordeiro perfeito, que obedeceu toda a lei e morreu por mim e por você. O versículo 17, a gente leu, ele fala que Adão e Eva, se eles comessem da árvore, o que ia acontecer com eles? Eles morreriam, está aí. Só que eles comeram, e como vocês sabem, eles não morreram fisicamente. E aqui outro detalhe importantíssimo que aponta para Jesus. Sabe por que eles não morreram? Porque Jesus trocou de lugar com eles. Jesus aceitou sofrer as consequências do pecado de Adão e Eva. Ele veio até nós, viveu uma vida perfeita e caminhou até o Calvário. E ali na cruz, aquele homem perfeito, que nunca cometeu um pecado sequer, ele escolheu voluntariamente carregar os pecados de Adão e Eva, e o meu e seu pecado, para que nós pudéssemos ser perdoados por Deus, ser visitados e redimidos em graça, para que a nossa vida fizesse sentido, e para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados, para que nós pudéssemos habitar com Deus por toda a eternidade. Queridos, Jesus morreu em nosso lugar. Ele aceitou sofrer a consequência do pecado, que é a morte. No dia em que vocês comerem do fruto, certamente morrereis. Jesus aceitou assumir essa morte no nosso lugar, para que eu e você pudéssemos ser íntimos de Deus. Galera, é tudo sobre Jesus. A Bíblia por completo, a história por completo, ela aponta para Jesus. É tudo sobre Ele e tem tudo a ver com Ele. E por fim, o último versículo do nosso texto, versículo 25, ele diz o quê? Que Adão e Eva, eles estavam nus e não se envergonhavam. Olha que bonito. Eles viviam uma vida sem vergonha, sem culpa, sem vergonha diante de Deus. Só que, como a gente vai ver no próximo capítulo da nossa série, eles comeram ali, eles desobedeceram a Deus, e com isso veio a culpa, veio a vergonha por conta do pecado. E a pergunta: como então resolver esse problema? Como que o homem que é pecador, é culpado, é vergonha diante de Deus, como que nós poderíamos nos apresentar diante de Deus então, carregando toda essa culpa? Porque eu não sei você, mas tem dia que eu me sinto com bastante vergonha de Deus pelos pecados que eu cometo. Bastante vergonha diante de um Deus santo. E como que resolve esse problema então? Desse fardo da culpa que a gente carrega tanto, enquanto pecadores, enquanto homens? Querido, esse problema só foi possível ser resolvido porque Jesus, mais uma vez ele, Jesus foi envergonhado e colocado nu diante de todos, ali no madeiro. Sabe aquela conversinha ali de que Jesus, na cruz, ele estava com roupa, estava vestidinho, bonitinho? Isso aí não foi bem por aí. Os crucificados romanos, eles eram expostos nus, ali na crucificação. A gente celebrou a Páscoa esses dias, né? A morte de Jesus no nosso lugar. Então Jesus, ele aceitou ser crucificado em absoluta vergonha. Ele tomou sobre si essa vergonha de estar nu diante de todos no madeiro, e principalmente a vergonha de carregar o peso do meu e do seu pecado ali. O único ser humano que nunca fez nada errado, na cruz ele estava levando sobre si os nossos pecados, para que eu e você não precisássemos mais termos vergonha diante de Deus. Querido, na cruz do Calvário, a vergonha é desfeita. A culpa, ela se acaba, não porque a gente é bom, mas porque a gente entrega a nossa vida para Jesus, e pelos méritos dele, nós podemos nos apresentar diante de Deus,
sem culpa, sem vergonha. Enfim, Ele nos aceita, graças aos méritos de Jesus. Então, querido, é tudo sobre Jesus, é tudo sobre Ele. Que nessa noite você possa ter um encontro sincero e verdadeiro com esse Jesus Cristo. O Deus feito homem que veio até nós, escolheu tomar a vergonha sobre si para que eu e você pudéssemos ter a certeza da vida eterna. Então, a aplicação prática para mim e para você. Se hoje você nunca entregou a sua vida para Jesus, se hoje você não tem a certeza da salvação, e hoje o Espírito Santo tocou no seu coração e você entendeu que Ele levou sobre si os seus pecados para que você fosse perdoado e pudesse se apresentar diante de Deus, não somente nesse mundo, mas viver com Ele por toda a eternidade, que hoje você possa orar para Deus, para Cristo, entregando sua vida para Ele, com as suas próprias palavras, entregando: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, eu entrego a minha vida nas suas mãos. E pode ser que você já tenha entregue sua vida para Jesus, já tenha ouvido muito sobre Ele, que nessa noite possa ser mais um encontro sincero e verdadeiro com Ele. Que hoje você saia daqui amando cada vez mais esse Deus maravilhoso, esse Deus sublime, como a gente canta, poderoso, que é Jesus Cristo. Que não é um Deus distante, mas é um Deus que escolheu voluntariamente vir até nós, levar os nossos pecados, morrer por nós e ressuscitar por cada um de nós, garantindo a certeza da vida eterna e o perdão dos nossos pecados. Diante desse Jesus, que a gente possa dobrar os nossos joelhos, os nossos corações e agradecer, porque tem tudo a ver com Ele. Amém? Vamos orar então, galera. Convido você a fechar seus olhos, curvar sua cabeça, chamar a equipe de louvor já também. Antes de eu encerrar com uma oração, gostaria que você pudesse orar no íntimo do seu coração. A pessoa que está do seu lado não vai ouvir, ninguém vai ouvir, mas Deus Ele está ouvindo, Ele está escutando. E que se nessa noite você entendeu essa mensagem e nunca se entregou verdadeiramente para Jesus, que você possa fazer isso no seu coração, com as suas próprias palavras: Senhor Jesus, eu entrego minha vida nas tuas mãos, perdoa os meus pecados, e enfim, eu quero viver uma vida por honra e glória do teu nome. Se porventura você fizer essa oração hoje, depois, eu não vou nem pedir para levantar a mão, nada, depois eu só gostaria que você viesse falar comigo, para eu te dar um abraço, tá bom? Não esqueça disso. Ou você que já entregou sua vida para Jesus, que nessa noite você possa orar também agradecendo a Ele: Senhor Jesus, obrigado porque nessa noite eu fui lembrado do seu sacrifício ali na cruz em meu lugar. Obrigado porque é tão bom viver uma vida por honra e glória do teu nome, e que eu lembre que o principal nesse mundo é que nós fomos criados por Ti e para Ti. Então que a gente possa viver uma vida para honra e glória do nome do nosso Deus. Como a gente tem aprendido aqui, nada é sobre o que nós conquistamos ou o que a gente almeja ter, mas é tudo sobre Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, agradeço ao Teu nome, porque para nós é um privilégio e uma grande alegria estarmos aqui nessa noite, nesse novo espaço aqui tão aconchegante, tão bonito, rodeado de irmãos também, Pai. Obrigado pela Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Obrigado porque o Senhor nos criou para mais, ó Pai. Obrigado porque fomos criados para trabalharmos contigo aqui nesse mundo, fomos criados para termos intimidade contigo e fomos criados para termos relacionamentos com os nossos irmãos. Agradecemos pelo privilégio dessa noite de estarmos aqui, agradecemos porque não merecíamos, mas ainda assim o Senhor nos ama e está com a gente, Pai, nessa noite. E nós louvamos ao Teu nome pelo Deus maravilhoso que Tu és. E eu te peço aqui pelo coração de cada um dos meus irmãos nessa noite, pelas decisões que foram tomadas, ó Pai, e que, a começar por mim, que tudo isso possa fazer a diferença no nosso dia a dia, Senhor. Que possamos falar do Teu Evangelho para aquelas pessoas que não Te conhecem, que possamos viver uma vida que demonstre o Teu amor para as pessoas à nossa volta. Enfim, Senhor, obrigado porque para nós é um grande privilégio conhecermos e sermos conhecidos pelo Criador de todas as coisas. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe, galera.